conseguir terminar hoje, que ele pode terminar próxima terça-feira. Mas que ele entregue o estudo, aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Eu falo de Cristo porque eu sou teimoso, mas eu sou muito tímido. Quando Deus me chamou, eu fiz um voto com Deus e disse que não rejeitaria a oportunidade. Nisso já fazia acho que uns 5 anos que eu estava na igreja, nunca tinha dado uma saudação. Eu era tão tímido que quando eu mudei do Mato Grosso do Sul aqui para Minas, eu primeiro deixei a carta em casa, depois que eu fui para a igreja, conversei com o pastor se ele faria um acordo comigo de não me dar oportunidade para depois eu levar a carta de mudança. Para vocês verem o tanto que eu tinha medo de microfone. Mas um dia Deus falou comigo muito forte através de um programa na rádio. Eu chorei muito. Eu fiz um voto com Deus. Se Deus tivesse algo comigo, que me chamasse, que falasse comigo até na segunda-feira, e eu ia fazer por onde, estar em condição de ouvir a voz de Deus. E tirei os dias subsequentes que se seguia para orar e estar sensível à voz de Deus. Aí no domingo de manhã apareceu um obreiro, me chamou e disse que Deus tinha mostrado que eu estava buscando algo e Deus tinha um projeto grande na minha vida. A partir daí eu falei, nunca mais rejeitarei a oportunidade. Mas as primeiras oportunidades que eu tinha com o microfone, parecia que eu ia ter um infarto, de tanta timidez. Eu costumava pregar olhando para o telhado, porque se eu olhasse para o povo, eu não conseguia falar. Então, Deus foi mudando, e nunca mais rejeitei a oportunidade. Vocês veem assim, parece que a pessoa é um gigante, né? Louvado seja o nome de Jesus. E aqui estamos para falar do amor de Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Oséias. Oséias, capítulo número 1. Oséias, capítulo número 1. Eu vou ler os 11 primeiros versículos. Esse tema que eu vou estar entrando aqui hoje, eu quero estar ministrando, falando sobre a semente, o semeador, o processo da semente, né? As estações do ano, com as suas chuvas, e também a grande colheita. Então eu quero entrar desde o início da plantação até o dia que a colheita será feita. Vamos aqui ficar uns 2 cultos, talvez aí, máximo 3, falando da grandeza de Deus. Oséias, capítulo de número 1, verso de número 2 até o versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: o princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando do Senhor. E foi-se e tomou a Gomer, filho de Diblaim, e ela lhe concebeu e deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Jeú, de Israel. E será que naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel? E tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha, e disse:
põe o nome de Lo-Ruhamá, porque eu não me tornarei mais a compadecer me compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei, eu o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Lo-Ruhamá, concebeu e deu à luz um filho, e disse-lhe: põe o nome de Lo-Ruhamí, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde lhe dizia: vós não sois meu povo, se lhe dirá: vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão, e constituirão sobre si uma única cabeça, e subirá da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Eterno e soberano Deus, te glorifico, te adoro, te exalto. É uma dádiva estarmos aqui na tua presença, Senhor. Quantas pessoas se encontram aqui ouvindo a tua palavra, os demais que porventura estiverem ouvindo através das redes sociais, ó Pai, tu conhece que tu fale a cada coração. Deus, somos carentes de ti, sabes que somos necessitados, que sem ti não somos ninguém. Então sonda os corações e fala conforme o teu querer e a tua vontade aos corações dos ouvintes, é que eu lhe peço e te agradeço no nome de Jesus. Pode tomar os seus assentos. Louvado seja o nome de Jesus. Estamos diante de um texto bastante conhecido. Nós vemos aqui ele apresentando as duas casas, Judá e Israel. Por quê? Porque tanto Judá quanto Israel estava distanciada do Senhor. Quando eu falo de Judá e de Israel, estou me referindo às 12 tribos. As 12 tribos, depois da morte de Salomão, através do reinado de Jeroboão, houve a divisão, era 12 tribos, e houve a divisão das 12 tribos. Jeroboão ficou governando 10 tribos, e no chamado Reino do Norte. No livro de Reis você vai se deparar com o título Casa de Israel, né? Não está escrito na Bíblia Reino do Norte, mas está escrito Casa de Israel. E no Reino do Sul ficou Judá e Benjamim. No Reino do Sul, chamado Casa de Judá, governado pelo filho de Salomão, Jorão. Então, houve essa divisão. E daí para frente Deus começa a falar, chamando, você vai se deparar várias vezes nas Escrituras, chamando Casa de Israel ou Casa de Efraim. Por que Efraim? Porque Jeroboão, o fundador, o responsável, né, o líder central das 10 tribos, era um efraimita, né? Ele era um efraimita. Então é também chamado Casa de Efraim. E o reino de baixo, o reino do sul, é chamado Casa de Judá. Quando você olha para Jeremias capítulo 3, ele passa aqui Deus fala com eles através do profeta, mostrando que estavam desviados e estavam separados de Deus, né? No capítulo 3 do profeta Jeremias, ele começa dizendo, Deus fala através do profeta, eles dizem aos homens, despedir a sua mulher. Eles dizem, né? Se o homem despedir a sua mulher e ela se ausentar dele e se ajuntar a um outro homem, porventura tornará a ela, mas não se poluiria aquela terra? Ora, tu maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna a mim, diz o Senhor. Levanta os teus olhos aos altos e vê onde não prostituíste. Nos caminhos te assentavas para eles como um árabe no deserto. Assim manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva tardia. Mas tu tens testa de uma prostituta,
e não queres ter vergonha. Foi tirada a chuva. Não existe colheita sem água. Não existe colheita sem água. Quando fala foi tirada a chuva, vamos entrar isso aqui um pouco lá para frente. Por quê? Porque sem a chuva não consegue ter o resultado final na colheita. E o interessante é que as chuvas aqui é chamada a chuva tardia, que são as últimas chuvas. É a chuva principal da colheita. Depois nós vamos ver isso aí sobre essas chuvas. A menos que desde agora não me invocarás dizendo: Pai meu, tu és o guia da minha mocidade. Aqui fala: tu és o guia da minha mocidade. No livro do profeta Isaías, você vai ver como ele traz uma analogia falando da esposa, que ele achou despida no deserto, toda ferida, toda machucada. E ele fala que ele cuidou, ele zelou dela, alimentou, fez tudo por ela, deixou ela formosa, linda, cuidou dela, e depois ela se tornou rebelde. Mas você vê o encontro dele com essa esposa, né, com essa casa que ele se refere, lá no livro do profeta Isaías. Aqui ele fala: a menos que desde agora não me invocarás, dizendo: Pai meu, tu és o guia da minha mocidade. Conservará ele para sempre a sua ira? Ou guardará continuamente? Eis que tens dito e feito coisas más, e nela permaneces. Diz mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo monte alto, debaixo de toda árvore verde, ali andou prostituindo-se. E disse: depois que fez tudo isso, volta para mim. Mas não voltou. E viu isto a sua aleivosa irmã Judá. Agora ele vai falar do reino de baixo, casa de Judá. E vi quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, a despedi. E dei-lhe, na sua tradução está escrito carta de divórcio. Ou em outra tradução, escrito de divórcio. Que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi, e também ela mesma se prostituiu. Você vê que tanto Judá também é uma prostituta também. Ela também se prostituiu. Então Deus já tinha dado carta de divórcio para a casa de Israel, e aqui ele fala que Judá também se prostituiu. E sucedeu, verso 9, e sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com pedras e com pau, e contudo, nem por isso voltou para mim a aleivosa irmã, nem por isso voltou para mim a sua aleivosa irmã Judá com sincero coração, mas voltou falsamente, diz o Senhor. E disse o Senhor: já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a Judá. Pois e apregoa essas palavras na banda do norte, para Israel, e diz: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece que a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgredistes, e estendestes os teus caminhos aos estranhos debaixo de toda árvore verde, e não deste ouvido à minha voz, diz o Senhor. Converte, pois, ó filhas rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei, vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma geração, e vos levarei para Sião, e darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. Então nós vemos aqui um cenário que ele está se referindo às duas casas, Judá e Israel, que tinham se prostituído. Aqui é porque a prostituição aqui estava se referindo a uma prostituição espiritual, porque as duas casas tinham partido para outros deuses, estavam adorando outros deuses
né, estavam totalmente distanciados do Senhor, tanto Judá quanto Israel, porque a princípio da divisão do reino, Jeroboão as primeiras atitudes dele já foi levantar altares em Samaria para que o povo ficasse adorando ali e não descesse para Jerusalém. Então, posteriormente, Judá também estava adorando a outros ídolos e também tinha se contaminado. Então ele traz aqui uma figura de esposa que tinha adulterado, porque tinha deixado o próprio Deus e estava adorando a outros deuses, tinha se aliado a outros deuses, tinha adulterado. E ele ainda fala, nós lemos, poluiu-se a terra, contaminou a terra. Quando olhamos para a Bíblia, no livro de Deuteronômio capítulo 24, você vai ver que quando Moisés passa da lei do divórcio, no capítulo 24, verso do 1 ao 3, fala que quando o camarada achasse na esposa, na mulher, coisa indecente e a despedisse de casa, não podia tomá-la de volta, o primeiro marido. Ela sairia, ela teria outro matrimônio. Se porventura o seu outro marido falecesse, o primeiro não podia tomar de volta. E se o despedisse, mesmo que se desse carta de divórcio, o seu segundo marido, ela não podia voltar para o primeiro. Por quê? Porque senão contaminaria a terra. Agora você vê aqui a figura de um Deus cheio de amor, e ele fala que deu carta de divórcio tanto para Judá quanto para Israel. Só que ele diz que Israel volta para ele, mas volta fingidamente. Israel não, Judá. E ele fala que agora Israel foi-se para as outras nações. E ele prega ao reino do norte e diz: volta, ó Israel. Mas não podia pegar de volta, porque senão contaminaria. Então nós vemos alguém que está contaminado e o próprio Deus está chamando de volta. Isso aqui é uma figura profética. Por quê? Porque a humanidade estaria contaminada, a humanidade estaria em pecado e o próprio Deus se contaminaria por amor à humanidade. Aqui é uma figura, já está trazendo uma figura de que Cristo morreria pela igreja, que ele se tornaria maldito para casar novamente com a igreja. O homem